Vivemos em um estado onde o governo diz que temos que ir votar. Vivemos sobre um governo que, quando declara uma guerra, diz que somos nós que temos que ir lutar. Esse governo determina padrões do nosso comportamento. Diz que nós temos que trabalhar, diz que nós temos que estudar. Esse governo preserva e nos coloca em uma ordem social. E basicamente tudo isso parece muito injusto, não é mesmo? Parece que a maneira como somos colocados, subjugados, a desde sempre fazer parte de uma comunidade que nós não escolhemos participar. Acontece que a partir do momento que você é um cidadão e que você está dentro de um território nacional, participando de uma sociedade, você está sujeito a essas regras. Se você é brasileiro, você assume, a partir do momento da certidão de nascimento, como habitante e cidadão desse espaço. E por isso está sujeito à Constituição, aos deveres locais, aos códigos e às resoluções desse espaço. Mas e aí? Isso é justo? E teve muita gente que pensou nessa pergunta. O Thomas Hobbes foi o primeiro deles. De Thomas Hobbes a John Rawls, muita reflexão foi feita e o tema desse vídeo, então, é sobre esse contrato social estabelecido entre o governo, a comunidade e a sociedade e a gente, cidadão unitário, que segue esses padrões de comportamento, mesmo que imediatamente, na visão do Hobbes, a gente não tenha pedido para participar. Mas esse poder dado ao Estado é legítimo? É correto um governo dizer como a gente tem que se comportar, seja ele uma democracia, seja ele uma monarquia, uma teocracia? É dessa grande questão que essa reflexão permeia e principalmente a partir dessa reflexão do Hobbes que vai falar assim, olha, o governo está aí. A partir do momento que o homem decidiu participar em coletivo e se associar enquanto entidade e sociedade, todos fomos comprometidos a esse contrato, mesmo que não assinado, de tomar lado e fazer parte. Mas o que motiva esse contrato? Quais são as motivações que fazem para que exista um contrato social entre governo e cidadão e sociedade? Basicamente, seria as aspirações de ordem, qualidade social, bem comum, o que o Hobbes vai chamar de Leviatã. Esse bem comum ou governo nada mais é do que uma autoridade que mantém a ordem social cobrando determinados preços. Mas e aí, como é que seria sem esse dito contrato social? O Hobbes vai falar, vai questionar isso e vai dizer que existe um estado de natureza. Esse estado de natureza nada mais é do que um momento em que não existe esse contrato social e a maneira como as populações iriam se organizar. Na visão dele, essa falta de uma sociedade e de uma identidade social necessária para se manter um grupo faria com que as populações se suborganizassem e usassem sim de contratos, mas de contratos curtos, frágeis, onde sempre eles seriam quebrados pela necessidade ou pela ambição dos seus sujeitos. Dá para ver que o Hobbes era bem descrente da possibilidade dos homens aceitarem e concordarem. E isso é discutido hoje, inclusive em canais aqui do YouTube que levantam a bandeira do libertarianismo, que levantam outras bandeiras. Mas e aí? Como é que fica? Basicamente, o que o Hobbes está falando aqui é que para não cair nesse caos, a gente tem que pagar um preço. E esse preço acontece na unidade de um estado maior. Mas quando não há esse estado maior, o estado de natureza, a gente acaba
sempre não aceitando pagar o preço. Sempre existe um primeiro a quebrar o contrato. E esse primeiro a quebrar o contrato faz isso porque não existe no estado de natureza um poder externo para comandar e para validar essas instituições. É como se a gente lavrasse um acordo, mas ele não fosse colocado no papel, assinado e lavrado em cartório. De boca a boca, sem testemunhas, não vale muita coisa, concorda? E o Estado está aí para fazer valer. Basicamente é a perda de liberdade pela garantia de paz e cooperação entre os homens. É claro que o Hobbes tinha uma visão muito submetida, inclusive pelos regimes políticos que ele vivia. Já o John Locke, quando ele aparece, ele vai dizer assim, ok, o Estado existe esse contrato social, mas o contrato social tem duas partes. Então, se o povo estiver descontente, ele vai poder reclamar, fazer greve, fazer movimentos e, inclusive, destituir, se for necessário, esse governante. O Locke proporciona, então, uma reflexão muito presente de que o bem comum deve ser o que o povo e a voz do povo reclamam. E que existe essa voz do povo para dizer, opa, até aí tudo bem, depois daí já não é bem assim. Outro que trabalha com a ideia de contrato social, inclusive tem um livro, é o Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem, no seu estado natural, ele tem seus vícios. E esses vícios surgem a partir dessa sociedade dinâmica que a gente tem. Então, é necessário a educação e a formação desses homens enquanto cidadãos para conseguir gerar e funcionar em sociedade acordando com esse contrato social. Já o John Rawls, ele vai dizer que existe um véu da ignorância e que se a gente tivesse uma comunidade de pessoas soltas, que não tivessem envolvidas nesses vícios já históricos e hereditários, a gente teria sim uma possibilidade de sociedade igualitária, sem reclamar dessa mão do Estado. Mas a partir do momento que isso existe, esse contrato social estabelecido exige preços que a ordem social compreende como preços. O que ele está dizendo é que, se sempre fosse imposto a todos e se não existisse uma noção histórica e não existissem já vícios a quais somos apegados, se estivéssemos em uma sociedade em que todos são realmente iguais, isso não incomodaria tanto. A partir do momento que não somos, temos que pagar determinados preços para manter essa dita ordem social. Bom, pessoal, o contrato social está aí. Estamos e somos cidadãos brasileiros. Recentemente elegemos um presidente. E na medida em que negociamos e aceitamos o Estado democrático, partimos a viver nesse Estado de acordo e usufruir e fazer dos nossos sonhos essa parte. Eu espero que nesse vídeo você tenha conseguido entender o que é tudo isso e espero te ver mais próximo com seu comentário aqui embaixo, com seu like, com a sua inscrição no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.